Aí, o que é aquela imagem ali do Paulo Guedes? É um vídeo que eu postei rapidinho, o Guedes contando um pouco de sua experiência como banqueiro. Agora, nessa mesma ocasião, nós trouxemos o Jorge Soros ao Brasil. Eu fui a Nova York, tive uma conversa lá e trouxemos o dinheiro do Jorge Soros para aplicar no Brasil. E multiplicamos o dinheiro por 3 ou 4, em 1 ano e meio ou 2. Quer dizer, por quê? Porque era um ambiente de alta volatilidade, era um acelerador. O Guedes foi aos Estados Unidos pegar o dinheiro do Soros para multiplicar o dinheiro do Soros e tornar o Soros mais rico. O Guedes se orgulha de ser o cara que trouxe o Soros para o Brasil. Já perceberam que ninguém questionou isso ao longo de todo o governo Bolsonaro? Porque se criticar, o PT volta. Não pode dividir a direita. Gente, Paulo Guedes é uma pessoa de carne e osso. Ele tem os prós e ele possui os contra. E agora, falando realmente do Jair, contei para o Grok dessa vez, podia ser pro ChatGPT também. E aí você vê ali o comentário do Constantino, aí você junto com o Caporeso está falando. Essa má vontade das pessoas de entender a política, né? O Nicolaita, o Farinha Leimer versus a tia bolsonarista Dona Maria. Foi que eu perguntei pro chat, perguntei pro Grok. Falei assim, ó, ô Grok, as principais medidas do governo Bolsonaro que favoreceram economicamente a população, que ajudou o povo, aquelas medidas tidas como populistas, como redução no preço da gasolina, aumento do auxílio, aumento do alcance do BPC, redução de impostos. Essas medidas, elas foram encabeçadas pelo Paulo Guedes ou pelo espírito e visão de sociedade de Bolsonaro? O que a Constantino tá falando? Não, o cara tá ali, foi da equipe do Guedes, esse cara que tá fazendo o programa de governo do Zema. Cara, mas o Brasil deu certo por causa do Guedes ou por causa de Bolsonaro? Aí eu continuo falando assim, ó. Eu lembro que havia uma disputa entre o fiscalismo de Guedes e as urgências de Bolsonaro. Também lembro, em algumas ocasiões, como na escalada do preço dos combustíveis, Bolsonaro lutou quase que sozinho para baixar o preço e pressionou o Ministério da Economia e o Congresso para acharem uma solução. Podemos falar que sem a figura de Bolsonaro teríamos os mesmos resultados? Principalmente esse olhar humano para a população, para o povo? Faça as análises comparando com o governo Lula 3, Temer, Tarcísio e Zema. Qual foi a resposta? Principais medidas populistas do governo Bolsonaro: redução do preço dos combustíveis, aumento do auxílio, expansão do BPC, cortes de impostos seletivos, elas foram impulsionadas muito mais pela visão política e pelo olhar humano direto de Bolsonaro do que pela agenda inicial do Paulo Guedes. Isso faz o Paulo Guedes uma pessoa ruim? Não. Tiveram papéis diferentes. Guedes representava o polo fiscalista liberal. Austeridade, teto de gastos, reformas estruturais, redução de distorções. Enquanto foi Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro, que priorizava o alívio imediato à população, especialmente em momentos de pressão política. Mesmo durante a pandemia, no eleitoral, o cara não vai tem que ir, meu irmão. Não quero nem saber. Houve disputas reais e públicas entre os dois. Como você lembrou corretamente, Bolsonaro pressionou o Ministério da Economia, a Petrobras, o Congresso de forma insistente, às vezes atropelando a resistência técnica do Paulo Guedes. Análise medida a medida, das que eu coloquei. Redução do preço da gasolina e combustíveis. Aqui o protagonismo de Bolsonaro foi explícito e quase solitário em vários momentos. Jair Messias Bolsonaro, a lenda, o mito, anunciou PECs amplas, zerar PIS/COFINS de gasolina e etanol, fundo de compensação para o ICMS, pressionou governadores via Congresso, Lei Complementar 192 de 2022, e forçou o governo a ir além do que Guedes defendia inicialmente. Guedes preferia cortes moderados só no diesel ou com moderação, questionando o subsídio à gasolina por razões ambientais e econômicas. Já Bolsonaro atropelou resistências internas em 22, inclusive com custo fiscal alto, para conter o impacto nas bombas e na popularidade. Aqui é a resposta do Grok. Eu não acho que foi pela popularidade. Conhecendo o Jair, se fosse para ser popular, é só olhar o Fica em Casa. Bolsonaro teria abraçado a agenda do Fica em Casa, o centro democrático do país, os isentores não iam reclamar de nada, ia ficar todo mundo preso em casa, a economia ia quebrar. Não, mas Bolsonaro, um louco maluco, resolveu falar a verdade, mandar as pessoas procurarem médico, falar de coisas que realmente ajudaram na sua saúde. Ele não estava preocupado de ser popular. Fontes da época falam em guerra interna e Bolsonaro jogando gasolina na fogueira. Tinha esse termo na época, contra a orientação econômica. Guedes, às vezes, convencia Bolsonaro a recuar em ideias mais radicais, mas o ímpeto veio do presidente. Sabe aquela empresa que a galera tá ali e fala, não, olha, tem que cortar aqui, fazer investimento, e tem um louco, o visionário que fala, cara, a gente vai fazer isso, mas não dá. Faz! Eu não quero saber, faz! Aí faz depois dá certo?
que o povo fica maluco, vira à noite, e vira à noite e trabalha dobrado, porque se não for assim vai quebrar, e tem um louco alucinado que falou o que tem que fazer? Esse é o Bolsonaro. O Brasil deu certo por causa de Bolsonaro. Outra figura que brigou com o Paulo Guedes, e o Paulo Guedes brigou com essa figura chamando de ministro gastador, porque Guedes era muito preocupado com austeridade fiscal, era o Rogério Marinho. Não faz do Guedes uma pessoa ruim em momento nenhum, e o Guedes foi importante. Vai aparecer aqui coisas boas sobre o Guedes. Mas só para mostrar para vocês como não existe discussão em rede social. Existe um emburrecimento. As pessoas saem mais burras. Elas não raciocinam. Aí vem o auxílio emergencial. O auxílio de 600 começou com pressão do Congresso, mas Bolsonaro ampliou valores e cobertura contra a resistência inicial do Guedes, que só queria 200. O auxílio substituto do Bolsa Família com 400 fixos e pico de 622 foi criação do governo Bolsonaro, com ele defendendo o valor mais alto e usando a PEC dos precatórios para furoteio de gastos. Guedes resistia por razões fiscais, mas acabou alinhado. Chegou a chamar a Bolsa de popular, não populista. Aumento do alcance do BPC, mas nuançado, tem nuances. Bolsonaro vetou inicialmente com expansões por impacto fiscal, sem fonte de custeio, e o Congresso derrubou alguns vetos. Mas, em 2021, ele sancionou lei, origem medida provisória do governo, ou seja, é claro que sai do governo, porque foi uma medida provisória. Então o governo faz toda a estrutura, já manda, já tá valendo desde aquele dia, tem 60 dias para aprovar. O governo falou, é isso aqui, mete aí a expansão do BPC. E aí criou o auxílio inclusão. Foi negociação com o Congresso, mas dentro do governo Bolsonaro. E isso não só foi, não tem nem como ser só o Ministério da Economia, porque isso também passa pelo... como é desenvolvimento social? É aquele ministério que é o Ministério do Bolsa Família, Ministério da Cidadania. Redução de impostos gerais. Aí aqui, ó. Aqui o Guedes teve mais mão. Corte de IPI, 25%, tarifas de importação, 10%, desonerações seletivas e reformas, CBS, etc. Faziam parte da agenda liberal dele para desonerar a produção e combater a inflação. Bolsonaro apoiava e anunciava, mas o desenho técnico era da economia. Os cortes populistas mais visíveis, combustíveis, aí volta pro item 1. Então, assim, a pessoa não é, a pessoa é isso aqui, aquilo outro. Mas, cara... deixa eu falar aqui, o grande ponto do governo Bolsonaro é o Bolsonaro. Primeiro que o Guedes nem seria ministro se não fosse o Bolsonaro. Vai começar daí. Quem colocava a meta, por mais inalcançável, e fazia as pessoas alcançarem essa meta, e dobra essa meta, era o Bolsonaro. Era o Bolsonaro. E é isso que você coloca, é empresa. Tá lá o maluco, doidinho, o Steve Jobs, a gente vai criar o computador, mas como não se cria? Vai! Mas nem não tem linha de produção. Te vira, dá um jeito. Aí vem os técnicos, né? Mas o espírito que guia o governo é Jair Messias Bolsonaro. Em resumo, Guedes entregou o pacote liberal fiscal, reforma da Previdência, de gás inicial, abertura comercial, mas Bolsonaro ele forçou, né? O espírito assistencialista intervencionista quando viu urgência popular eleitoral, as tensões eram públicas e constantes, em especial 21 e 22. Se a figura de Bolsonaro teríamos os mesmos resultados? Provavelmente não. Pelo menos não com a mesma intensidade e o time. Esse olhar humano, priorizar um alívio imediato no bolso do povo, mesmo furando regras fiscais, era a marca de Bolsonaro, não da agenda pura do Guedes. Sem sua pressão política, o governo tenderia mais ao fiscalismo estrito, como Guedes defendia no início. Os resultados seriam mais próximos de um governo técnico liberal, reformas, menos expansão de transferências diretas, menos intervenção em preços. O populismo econômico, termo usado pela crítica na época, foi o que Bolsonaro trouxe para equilibrar a base eleitoral. Vocês entendem por que Bolsonaro sempre foi rejeitado pelo mercado? Foi inimigo da Faria Lima? Os banqueiros em 2022 estavam contra Bolsonaro? Era um Guedes que estava ali com o posto de piranga para tentar dar uma acalmada, mas o velho é louco. Não vai. Bolsonaro é o povo acima de tudo. Deus acima de todos. Não vai, cara. Por isso que não tem condição desse país ir para frente se não tiver alguém com esse espírito, esse ímpeto.